vivo pelo Facebook. Eu convido você que quiser, pode acompanhar o culto nesta manhã também pelo Facebook. Eterno Deus, Pai e Senhor de cada um de nós, nós exaltamos e glorificamos o Senhor nesta manhã, não só nas nossas vidas, mas por toda a terra, por todo o universo. O Senhor é Senhor de absolutamente tudo. Nada escapa à sua autoridade, nada escapa ao seu controle. Nós engrandecemos, glorificamos e adoramos o Senhor. E pedimos que o Senhor nos aceite, nos receba como adoradores. Aceita-nos, ó Pai. Dá-nos um pouquinho que seja do teu favor, uma pequenina fagulha da luz da sua glória. Deixa brilhar nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, que são tantos. Somos pecadores e precisamos e carecemos e necessitamos do teu perdão. Torna-nos dignos, Senhor, para adorá-lo nesta manhã de segunda-feira. Recebe-nos, Senhor, com outros adoradores, e nós todos formamos aqui a Igreja do Senhor, a reunião dos salvos, sem nome, sem placa, sem presidente, a reunião daqueles que te aceitaram como Senhor, como Deus, como Salvador, daqueles que entendem que precisam do Senhor para tudo nós precisamos do Senhor. A tua graça é imprescindível nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender, queremos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos, dos falsos, dos hipócritas, dos enganadores, dos cínicos, daqueles que têm a boca falando uma coisa e o coração desejando outra. Só o Senhor pode fazer isso. Esta é a minha oração, o meu pedido nesta manhã por mim e por todos aqueles que já estão e estarão conosco. E oramos no santíssimo, poderoso, grande, único e suficiente nome, pelo qual importa que verdadeiramente sejamos salvos, a saber, Jesus o Cristo. Amém. Queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs, está tudo bem com vocês? Às vezes a gente não está lá muito bem, né? Às vezes nós temos aí dificuldades, traumas, emoções encalhadas
na nossa mente, no nosso coração, e a gente às vezes não sabe tratar com isso. Mas Jesus é aquele que trata de tudo isso. A Bíblia diz, queridíssimo irmão Altino, que acho que não está. No Facebook ele não está, talvez ele esteja de outra forma na internet com a gente. A Bíblia diz que nós precisamos jogar fora todo medo. Você sabe porque eu estou te falando isso, eu sei que não é para você, mas você pode levar isso adiante. Jogar fora todo medo. Não é fácil, nada nesta vida é fácil. Se for fácil, não é bom. É assim. E hoje a gente vai falar de algo aqui que eu acho que vai ajudar você. Porque o intuito aqui é ajudar. Né? Ser ajudado, porque eu também preciso de ajuda sempre. Estou sempre precisando de ajuda. Né? A minha alma também é problemática. E eu sempre preciso de ajuda. Eu creio que você, que está acompanhando a gente agora ao vivo, você que depois vai ver isso no YouTube, no blog, no Twitter, no próprio Facebook, que fica aí o vídeo gravado, eu creio que você também, vez por outra, ou constantemente, como eu, precisa de ajuda, porque a alma está sempre atribulada. A gente nunca tem paz. Eu estava pensando isso ontem à noite. A gente nunca tem paz. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que parece que vai lá e rouba, saqueia a nossa paz. Mas o sujeito é muito preocupado. Você sabe que preocupação em excesso faz mal, né? Abre a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Lá no Velho Testamento, Isaías, capítulo 50, versículo 10. Velho Testamento, profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10. Otávio, a vida é assim, querido. Vem sempre uma coisa. Mas eu quero trazer um negócio para você, Otávio. Por exemplo, você tem uma dificuldade, um problema, né? Por que tudo tem que ser ruim? Por que as notícias sempre são esperadas como más notícias? Não é? Por exemplo, toca o telefone. Ai, meu Deus, já vem notícia ruim. Não é isso que a gente pensa? A maioria acho que pensa assim. Eu também luto contra isso. Porque a vida, Altino, é lutar contra as coisas detectadas como incômodas. Tudo aquilo que é incômodo, e a gente já tem essa informação, olha, o medo é incômodo. A apreensão
é incômodo. Nós temos que lutar contra isso. Às vezes a gente não tem força sozinho. Aí a gente precisa de ajuda. Que tipo de ajuda? Aconselhamento, oração, uma boa conversa, né? Esse tipo de ajuda. Mas por que as notícias têm que ser sempre ruins? Você já pensou nisso? Muito bem. Então eu vou trazer um dado para você. Dado científico. Isso não é. Sandro, eu tenho orado por você, Sandro, e todas as vezes que eu oro por você, todas as noites eu oro por você. E eu estou pedindo aquilo que estou pedindo para Deus. Você sabe o que? Aí eu digo assim para Deus: Senhor, eu não sei se ele já conseguiu ou não aquilo, eu não tenho informação. Mas se ele já conseguiu, que ótimo. Se ele não conseguiu aquilo, que é uma necessidade, que o Senhor o ajude a conseguir. Mas todas as noites, viu, Sandro? Eu tenho orado por você. Todas as noites. Eu oro. Algumas pessoas assim eu oro repetidamente todas as noites. Você, depois da nossa conversa, é uma das pessoas por quem eu oro. Tá? Se você já acertou aquilo que você estava precisando, que é uma necessidade do ser humano, né? Me avisa, olha, acertei. Ou não, mas eu continuo orando, hein? Continuo pedindo para Deus. Então, eu vou trazer um dado científico aqui para vocês. 90 e algumas coisas por cento, vamos ficar no 90%. Não vamos extrapolar, né? 90%. Das coisas que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente teme, não acontecem. 90, é mais de 90. Mas eu estou ficando no 90. Você sabia disso? Bom, se você sabia, você está sofrendo à toa. Não é? Porque você pensa que aquela ligação é algo ruim, a chance de ser algo ruim é de 10% só. 90% é de ser coisa boa, ou não ser nada relacionado com aquilo que você está pensando. Não necessariamente ser coisa boa, mas não ser, a notícia não ser relacionada com aquilo. Se você não sabia, você está sabendo agora. Que você sofre à toa. Muitas vezes nós sofremos à toa. Mas por que Deus não tira? Porque Deus quer que você aprenda. Você não sabia andar. Se quando você nasceu, você já nasceu andando? Eu imagino que não. Você nasceu, não sabia andar. Até porque suas perninhas não eram fortes o suficiente para você segurar o corpo. Por que a criança, quando está andando, cai? Porque ela não tem equilíbrio. Não tem mesmo, porque a perninha dela, o pezinho, a panturrilhazinha, a coxinha, a cinturinha não segura o corpo. Então ela perde equilíbrio e cai. Mas Deus colocou você? Não. Deus fez com que você fosse, né, criando força, e com a força o equilíbrio, e você andasse. Deus poderia fazer todo mundo nascer andando? Claro que poderia. É óbvio. Né? A maioria dos animais nascem andando. O cavalo, por exemplo, né? O potrinho nasce 2, 3 minutos depois, ele já está em pé. Andando. Meio, né? Mas está andando. Então Deus quer que você aprenda as coisas. Aprenda. Nós precisamos aprender. E agora você sabe
que você sofre antecipadamente. E, desculpa eu usar um termo grosseiro, não estou dizendo que você é, não é isso. Eu estou dizendo para você pensar no que eu estou falando. Sofrer antecipadamente não é coisa de gente inteligente. Ter medo de tudo não é coisa de gente inteligente. Porque agora você sabe que 90% das coisas que você tem medo, elas não acontecem. Você tem medo à toa. Você sofre à toa. E você tem que fazer a tua mente entender isso. Você tem que lutar contra essas coisas. Por causa disso que a Bíblia diz que o medo lança fora o amor, não sei o quê. Por causa disso. Pronto, olha. Está aí. A Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. E o papo hoje aqui entre nós é o quê? Ô Altino, está aí, querido, que bom. Fico feliz, né? Leva isso que eu acabei de falar aí. Tenta, com a graça e compaixão de Deus, né? Fazer com que a pessoa entenda que 90% é natural. O medo é algo. O papo nem era medo, né? De repente a conversa virou para isso. O medo é natural no ser humano. Todo ser vivo tem medo. Todo ser vivo tem medo. É instinto. Algumas coisas marcam a nossa vida, a gente fica com medo, né? Mas nós precisamos entender que 90% das coisas das quais nós temos medo não acontecem. Então nós temos que batalhar para que o medo não tome conta da gente, para que a gente tenha controle sobre o nosso medo. Tá certo, algumas pessoas precisam de ajuda. A ajuda, nesse caso, eu incentivo. É difícil, Jaico, claro. O autocontrole é dificílimo, mas o que a Bíblia diz? Que a gente precisa ter autocontrole. Nós temos que controlar as emoções, não as emoções nos controlarem. Exatamente, Jefferson, você também está certo. Entende? As emoções, nós somos seres emocionais, claro. Principalmente a gente que é latino, né? Nós somos emocionais, tudo é emoção, né? Nós somos assim, certo? Mas nós precisamos controlar. Por quê? Porque o próprio cristianismo não pode ser vivido emocionalmente. Aí a gente vai emendando as coisas da Bíblia, né? A gente vai pegando um retalhinho, vai emendando com outro. Por exemplo, o que a gente faz aqui todos os dias? A gente cultua a Deus. É um culto emocional? Não, é um culto racional. Porque assim a Bíblia diz que é assim que Deus quer o culto. Racional, sabendo o que a gente está fazendo, tendo controle sobre as coisas. Senão vira uma anarquia, vira essas coisas que a gente vê aí na internet. As pessoas, né? Não pode, nós temos que controlar. Não é fácil, como disse aqui o irmão, o Jaico, não é fácil, mas nada é fácil. Isso é um exercício, é todo dia. E às vezes a gente, cai, retrocede, tem uma recaída. O que a gente faz? Recomeça. Você vê a questão do medo. Tem pessoas que tiram a CNH
né, a carta que autoriza a pessoa a dirigir, mas ela morre de medo de sair no trânsito. Não tem? Aí, hoje tem esses instrutores que se especializaram, né, em fazer com que a pessoa vá perdendo esse medo. Como é que ele faz isso? Ele esconde a pessoa do trânsito, ele põe em primeira pessoa, a pessoa vai ficar andando numa rua sem movimento. Não, ele joga a pessoa no trânsito, porque é ali que ela vai perder o medo. Ai, ai. Não faça isso. Não compra não, Jair. Compra. Entendeu? Então essas coisas é que a gente precisa parar e pensar. 90%, estou sendo generoso, 90% das coisas que a gente acha que são coisas ruins, que não são coisas ruins. Às vezes não tem nada a ver com o assunto. E a gente precisa começar a ser senhor um pouco da nossa vida, no controle. Né? O Senhor soberano é Deus, claro. E você pode buscar ajuda a Deus, de Deus, para que você cresça na graça, isso que é crescer, e conhecimento do Senhor. Tá, vamos lá. Porque também, se for ver, tem tudo a ver com o papo de hoje, né? Isaías 50, 10. Gente, eu perdi o óculos. Onde que tá? Onde que eu deixei o óculos? Meu Deus do céu, não sei onde for parar. Não sei onde for parar, vou ter dificuldade para ler aqui. Onde que eu fui que eu deixei o óculos? Estava com o óculos agora há pouco aqui. Tá. Bom, tudo bem. Vamos tentar aqui sem óculos ler aqui Isaías 50, 10. Um pouquinho de paciência se eu errar. Vocês não... Vamos lá, olha só. Se você puder ler... Não está, irmã, eu já olhei, eu separei aqui as passagens de hoje e não tem como ele estar dentro da Bíblia. Eu fui para algum lugar com ele e coloquei. Não sei. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Ouça a voz do Senhor. Obrigado, Nilva, pelo toque, mas não está, querida, não está. Bom, conhecer a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Um tempo atrás alguém me perguntou assim, como é que eu sei que é Deus falando na minha vida? Né? Porque Deus não fala nada diferente daquilo que está na Bíblia. Pronto. Deus nunca vai falar para você assim, olha, vai lá e pega aquilo lá, ó, ninguém está vendo. Ou olha, fala de tal pessoa. Não tem nada, é uma fofoquinha. Deus nunca vai te falar isso. Deus nunca vai falar para você, olha, você recebeu essa notícia aqui, repassa sem ver se é verdade. Deus nunca vai falar isso para você. Então a gente precisa conhecer a voz de Deus. E a voz de Deus se reflete naquilo que está na Bíblia. E esta passagem de Isaías, capítulo 50, versículo 10, ela descreve aqui para nós, irmãos e irmãs,
a experiência das pessoas que temem ao Senhor e obedecem à voz do servo do Senhor. Agora, quem que é o servo do Senhor aqui nesta passagem específica da Bíblia? Sou eu? Você acha que sou eu que sou o servo do Senhor? Eu quero saber do você. Hoje eu vou esperar pelo menos uma resposta. Aqui está dizendo assim, ó, quem há entre vós que ouça os seus e ouça a voz do seu servo, né? Quem é? Jesus. Está certo, Jair. O servo do Senhor aqui, neste contexto, nesta passagem, é Jesus Cristo. Parabéns, muito bem, ótimo, perfeita resposta. É Jesus, ele é o servo. É a voz dele que nós temos que ouvir. E todos aqueles que seguem ao Senhor, que seguem a Deus, Senhor aqui é Deus. É claro que Jesus é Deus, é óbvio, né? Mas neste contexto aqui, aqueles que seguem ao Senhor seguem a verdade. E o que a gente precisa entender nisso? Mas isso eu já sei, o que tem de novidade nisso? A novidade é a seguinte, que todo mundo que segue, todos indistintamente, que seguem a verdade, são provados. E Deus não nos prova, presta atenção nisso, para não cair naquele engano do pentecostalismo. Atenção, Deus não nos prova para Ele ver se a gente vai fazer, se a gente vai agir assim ou assado. Porque se fosse assim, Ele não seria onisciente. Ele não saberia todas as coisas. Então Deus nos prova para ver a autenticidade do nosso discipulado, da nossa fé. Ele nos prova, na verdade, para que a gente saiba a diferença entre conhecer a voz dele e conhecer a voz de outras pessoas. Porque ele sabe já o resultado. Ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe absolutamente tudo. Então, aqueles que se propuseram a seguir ao Senhor serão provados para saber se seguem mesmo. Eu repito, não para Deus saber, para a pessoa que diz, não, eu vou seguir o Senhor daqui para frente, eu vou mesmo seguir. Não tem você vai ser bombardeado, meu amigo. Você nunca, mas eu cansei, hoje faz tempo que eu não ouço, porque as coisas vão mudando um pouco, né? As coisas que a gente ouve também. Mas quantas vezes eu ouvi assim, olha, depois que eu me converti, minha vida virou de ponta cabeça, dá tudo errado na minha vida, né? Aí as pessoas, né? É o diabo. Eu não estou aqui defendendo o diabo, não. Eu estou explicando para você. Estou te orientando biblicamente. Não que não haja ação demoníaca aí, não é isso. A gente não está excluindo a presença demoníaca. Mas eu estou dizendo para você que se você se propôs a viver uma vida de fé, Deus vai mostrar para você se você está verdadeiro ou se você está de conversa mole com Ele. Entendeu? É isso que está dizendo aqui. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo que andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim continuou
em nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Porque é muito fácil ter fé, né? Na alegria, quando sobra tudo, quando tudo que a gente precisa a gente tem, aí é a coisa mais fácil do mundo, né? O sujeito quer comprar uma casa, quanto custa? 3 milhões. Ah, pode deixar, eu vou ver. Gostei, é minha casa. Aí é fácil. Não é? Não é fácil. Que lá no mercado gastou 1.000 e poucos. Não, pode pegar mais aí, tem dinheiro para pagar aqui. Agora, você ir no mercado sabendo que você pode gastar só R$ 250, você fala, mas então é melhor não ir, né? É isso que é. Estou trazendo exemplos assim do dia a dia, entendeu? Quando o sujeito tem tudo sobrando, é abastado, e quando vem a doença? Que as pessoas começam, não, vamos lá, vai orar, vai curar, não sei o quê. Não é assim, nós precisamos saber que não é assim. Ontem eu estava pensando, por exemplo, né, um problema problema meu. Eu estou perdendo a audição. Porque eu trabalhei anos e anos e anos da minha vida com fone de ouvido. Então, eu estou perdendo a audição. Do ouvido direito, eu praticamente não ouço mais. O ouvido esquerdo ainda está mais ou menos. Então, eu estava pensando ontem, é claro que eu poderia pedir para Deus, né, restaurar a minha audição. Não poderia? Qualquer um pode pedir, ué. Eu poderia dizer, Senhor, restaura a minha audição e tal. Mas eu pensei, eu não devo pedir isso para Deus. Por que eu não devo pedir? Porque perder a audição nas condições de vida que eu tive, do trabalho, etc., é natural, é normal. Não que Deus não possa fazê-lo, mas eu também preciso entender as coisas. Eu não sei se você concorda, de repente você não concorda comigo, tudo bem. Mas eu pensei isso, não vou pedir isso para Deus, não. Porque eu tenho que entender que eu estou ficando velho, idoso, já sou. Então perder a audição faz parte, perder a visão faz parte. Não que Deus não possa fazê-lo, mas eu, e você não precisa concordar comigo, hein? Eu tenho que ter maturidade o suficiente para entender isso. E não pedir isso para Deus, não. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Tem coisas que vão ter que acontecer. Não é que eu sou certinho, nossa, como ele é. Não. É que, né? Eu tenho que entender que ele é o bom pastor, não vai me abandonar. Eu tenho consciência que Deus, olha, nunca me abandonou. Por um microsegundo, Deus nunca me abandonou. Porque a Bíblia, a palavra do servo do Senhor diz isso. A palavra de Jesus Cristo diz isso na Bíblia. Abre aí João capítulo 10, versículos 3 e 4. E depois a gente pode ler o 14 também. João capítulo 10, versículos 3 e 4. O Senhor nunca abandona. Olha o que está escrito. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Está vendo aqui em Isaías falando em reconhecer e ouvir a voz do Senhor? Aqui no Novo Testamento fala
exatamente a mesma coisa, porque reconhecem a voz. E conhecendo a voz, eles não, aquelas pessoas reconheceram a voz de Jesus, mas não entenderam do que ele estava falando naquele momento. Mas nós hoje já entendemos. Ele é o bom pastor. Eu não sei as dificuldades que você tem, eu não sei, não tem como saber. Quem sabe é Deus. O que eu quero dizer para você, o que eu quero trazer para você hoje, é que se a gente reconhece a voz do Senhor, a gente sabe que Ele não vai nos abandonar. Nilva, esta é uma terra de dificuldades. E isto aqui era um grande mistério para o povo da época de Jesus. Até a época de Jesus era um mistério enorme, né? Por quê? Depois da época de Jesus, esse mistério ficou revelado. Nós hoje temos entendimento, conhecimento sobre isso, né? Embora haja trevas ao nosso redor, ou até dentro de cada um de nós, a gente precisa escutar esta voz do Senhor e confiar na direção dele. Por causa disso que o Salmo 23 diz lá, né? Todo mundo, quanta gente com o Salmo 23 aberto na sala de casa lá, na Bíblia aberta lá, outra em cima não sei da onde, está errado? Não, claro que não, lógico que não. Mas a gente precisa entender, e não adianta deixar lá aberto. Tem gente que deixa aberto no Salmo 23 porque afugenta o diabo. Não é verdade. Não é verdade. Mas o Salmo 23, no verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é conhecer a voz do Senhor. Deus não abandona. Altino fala para a pessoa: Deus não abandona. Não, não abandona. Não abandona. A voz dele está dizendo: eu não abandono vocês. Está aqui. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas. Quer dizer, vai abrindo, indicando o caminho. Abrir caminho é um negócio meio ruim de falar, né? Mas vai indicando o caminho. E aquelas ovelhas que conhecem a voz do Senhor fazem o quê? Seguem o mestre, seguem o servo. Como diz aqui Isaías 50:10, é isso que nós temos que fazer. É isso, meus amados e amadas, em Cristo Jesus, que essas palavras são bíblicas, não são minhas, são bíblicas, né? Te deu uma direção de coragem para enfrentar as coisas. Eu sei que é difícil, não pensa, a gente fala, eu sei que é difícil, eu também tenho medos que eu preciso enfrentar, e eu sempre que posso enfrento, sempre que aparece eu dou uma de machão, eu enfrento. O que vai fazer? Eu não tenho outro jeito, não é? Então vamos lá,
não nos esquecendo que o Senhor nunca, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, em tempo nenhum, em lugar nenhum, em situação nenhuma, Ele nos abandona, porque a voz dEle nós conhecemos. Querido Deus, amado Pai, que tudo que foi dito aqui, Senhor, sirva para cada um de nós, que a gente se lembre nos momentos de necessidade que o Senhor não nos abandona. Nunca. Que a tua voz, que o som da sua voz, a maneira, a forma, o formato, o desenho, a carpintaria da sua voz esteja sempre na nossa cabeça para a gente, esteja sempre na nossa alma, no nosso espírito, para a gente discernir a voz do Senhor. Que a gente sempre acredite e continue acreditando que nós devemos seguir o servo, o bom pastor, Cristo Jesus. Amém.